Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com a entrevista do antigo Ministro das Finanças da Grécia, Varoufakis, que participou das comemorações do 25 de Abril. Ainda a análise aos alertas deixados por Marcelo nas comemorações do 25 de Abril. Analisamos as consequências das alterações ao Código Penal, que pode ter baixado a taxa de ocupação nas cadeias. Falamos ainda de educação. Portugal reduz taxa de abandono escolar e aumenta a de licenciados. Na política internacional, falamos da visita de Macron aos Estados Unidos. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença, seja bem-vindo novamente. César, começamos precisamente então aqui por analisar a entrevista do antigo Ministro das Finanças da Grécia, que esteve então em Portugal, participou das comemorações do 25 de Abril e disse algo muito curioso, César, que precisamos de um novo 25 de Abril para a Europa. São então palavras do antigo Ministro das Finanças da Grécia. Que análise podemos fazer e interpretação podemos fazer então destas palavras, destas declarações de Varoufakis? Olha, é claramente uma interpretação de aproveitamento de uma comemoração de uma data que diz muito aos portugueses, e o antigo Ministro das Finanças da Grécia faz aqui um aproveitamento, aliás conluído com outros parceiros, com um parceiro que tem em Portugal com objetivos de conquistar lugares no Parlamento Europeu, e não mais que isso. Sinceramente não vejo nada de transcendente, além do conhecimento que nós temos deste antigo ministro, quando foi Ministro das Finanças, de má memória na Grécia, que destabilizou nomeadamente a Europa, não para bem da Grécia, mas para cumprir objetivos de convicções, de ideias próprias, não é? E que agora está a juntar alguns seus parceiros que estão a formar formar um movimento pan-Europa, que é o DiEM25, não é? Que no fundo quer desenvolver uma estratégia muito concertada para poder concorrer às eleições europeias, formar um grupo no Parlamento Europeu com estas características. No fundo, é mais um grupo que vai concorrer com alguns partidos de esquerda que combatem a Europa, mas que também se acomodam e se vão vivendo à volta daquilo que é a participação deles no Parlamento Europeu. Portanto, aqui em Portugal, como sabe, estão aliados com o Momento Livre, que nós já sabemos também quais são as ideias. E foi precisamente também a convite Foi a convite do Momento Livre que vieram cá. Foi na minha opinião, acho de mau gosto aproveitarem uma data que é cara aos portugueses e que a todos os portugueses transversalmente, e que nós entendemos já com maturidade política de muitos portugueses, ou quase a todos os portugueses, que o 25 de Abril foi de todos e para todos, não é? Por isso decorreu da forma como decorreu, com as cautelas. A adaptação dos portugueses àquilo que foi o espírito de Abril tem sido cada vez maior. Há muitas conquistas ainda a fazer e, portanto, um grupo destes, um senhor destes vir aqui a Portugal ou a convite de um grupo político, de reflexão política portuguesa, não me parece bem, não me parece ajustado, não achei de bom gosto, porque no fundo é um figurante que veio cá mais contratado para a propósito de irem concertando posições para aquilo que é um objetivo político ou partidário. Que serão também as eleições europeias. Agora, a questão da revolução, que me referiu, da revolução, é uma coisa que lhe digo, a Europa também está em revolução permanente, porque
Nós temos que, é evidente que para os partidos de esquerda ou de extrema esquerda, o ideal, a revolução era acabar com as democracias que não fossem aquelas, algumas de caráter totalitário que esses partidos defendem. Portanto, mas isso não é possível, nós somos culturalmente muito desenvolvidos, somos politicamente muito desenvolvidos, somos economicamente muito desenvolvidos, temos uma posição no mundo muito relevante, de patamar superior e que, aliás, é respeitada por todas as democracias, mesmo aquelas que não sejam as democracias liberais ou democráticas, algumas que não são tão democráticas, e, portanto, isso, a revolução acabar com o quê? Não é? Isto vamos dizer, é uma questão de linguagem, eu ia dizer palavreado, mas é um pouco isso. É um bocado de linguagem, de palavreado, para conquistar simpatizantes para que possam formar-se um grupo no Parlamento Europeu. De resto, é evidente que a Europa está em constantes mutações. A Europa está atenta àquilo que, e os Estados que participam na Europa estão permanentemente atentos e são até muito divergentes, estão permanentemente atentos para fazerem não as revoluções, mas as alterações que se adequam ao Estado da nossa Europa e também configurada no contexto mundial. Portanto, isso é paliativo, na minha opinião. O que é que liga Portugal e Grécia, César Oliveira? Olha, alguma cultura, a especificidade de um povo, não é? Mas que também não estão alinhadas com este senhor antigo ministro, como se verificou. Há, claramente, algumas franjas que podem estar aliadas ou podem estar consonantes, mas a Grécia real não tem nada a ver com as posições deste antigo Ministro das Finanças e assemelha-se muito àquilo que é o povo, a especificidade do povo, a simpatia, digamos, a afetividade, aproxima-se muito e as culturas aproximam-se muito com a realidade de Portugal. César Oliveira, o antigo Ministro das Finanças da Grécia foi questionado relativamente à participação, então, de Mário Centeno no Eurogrupo. Foi questionado sobre o que é que mudou no Eurogrupo com Mário Centeno, com a liderança de Mário Centeno, e diz que nada mudou. Eu acho que, apesar do que o senhor diz, eu acho que ainda não há tempo para mudar, para se aferir bem o que é que vai mudar ou o que é que mudou com Mário Centeno. Nós mesmos, portugueses, não temos ainda uma leitura correta do que é a posição de Mário Centeno como Presidente do Eurogrupo. Não há dúvida que o Mário Centeno foi escolhido pela unanimidade dos ministros das Finanças da Europa, e porque lhe reconheceram algumas competências e algumas inclinações para também eles próprios, na Europa, facilitar o caminho de algumas transformações. E realmente ainda não mudou nada de transcendente, mas sabe-se que o ministro Mário Centeno pertence a um país que passou por muitas dificuldades que foram aliviadas com a entrada deste governo e com este acordo governamental, foram aliviadas, mas depois de ter feito um percurso difícil, muito difícil, para se conseguir patamares. E, portanto, Mário Centeno leva com ele, ou tem com ele, a experiência de um país, e que ele é ministro das Finanças, em que tem que ter alguma regulação. E essa regulação tem que ser ajustada ao contexto europeu. E, portanto, acho que as expectativas em relação a Mário Centeno podem não ser aquelas que inicialmente estariam na expectativa dos portugueses ou na expectativa dos europeus, mas que é um homem que se tem revelado com competência e com seriedade para exercer aquele lugar, até, na minha opinião, muito mais que o seu antecessor. Portanto, as palavras também
desse senhor são, se quisermos, não são adequadas, porque quem é esse senhor para vir aqui a Portugal ou a um sítio qualquer a ferir ou a analisar aquilo que é o exercício de um ministro, de um presidente do Eurogrupo, quando ele está fora desse contexto, está fora das realidades. Portanto, interessa a algumas pessoas, algumas fações políticas em Portugal que se vão dando assim umas alfinetadas que, dadas por eles, não têm grandes consequências, mas se vier um senhor de fora já pode ser mais ouvido. Bom, calhar ouviu-se ontem. Muito bem. César, continuando então ainda naquilo que foram as comemorações do 25 de Abril, analisamos então os alertas deixados por Marcelo Rebelo de Sousa. Tem razão quando pede a renovação do sistema político? Ele tem razão. Aliás, vai sendo recorrente a constatação, por parte até dos partidos políticos, dessa necessidade. Verifique-se que, nomeadamente com a entrada do novo presidente do PSD, do Rui Rio, esse é um tema que está na primeira linha e que tem, desde logo, um aliado interessado, que é o próprio Partido Socialista. Portanto, faz todo sentido, e Marcelo, quando se refere a isso, é claramente como é acusado um pouco, como ele disse de uma forma direta, que não é recomendável os populismos, não é? Os populismos muitas vezes servem a interesses de uns, e aliás isso até causou algum incómodo de um ou de uns. Portanto, ele é uma pessoa muito inteligente naquilo que é preferir as suas palavras, mas não gosta de criar fraturas sem haver as consequências. Portanto, ele é uma pessoa que ajuda, digamos, a se conseguir os objetivos, e portanto são avisos. Não vale, seja à direita, seja à esquerda, não é só à esquerda como acusaram um toque, só acusaram um toque o partido de esquerda, mas também há outros partidos que também muitas vezes são aliciados para o populismo em detrimento do interesse nacional. E, portanto, é uma verdade inquestionável, digamos, uma necessidade inquestionável que o Presidente da República fez, e muito bem, porque, repare, ele alerta para erros e omissões, alerta para o equilíbrio de poderes, alerta para o combate aos messianismos e digamos, se nós tivermos a noção de que Marcelo tem exercido um papel muito atento, de proximidade, ele faz aqui recados, nomeadamente essa questão da renovação do sistema político, que é absolutamente indispensável. Qual é que seria a solução para esta renovação do sistema político? Tem que ser assumido de uma forma maioritária pelos partidos na Assembleia da República, aqueles que têm condições para serem poder. Não estamos a falar em partidos que não têm condições, ou nunca terão, penso eu, que não terão nunca condições para serem poder real, líderes de poder. Tem que ser assumido pelos partidos que podem ser alternantes no poder, de uma forma séria. Aliás, repare-se que, a propósito, estamos a falar da intervenção de Marcelo, mas aproveito para dizer que a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, se quisermos, se não foi combinada, foi complementar àquilo que foi a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, quando diz que é preciso ter muita atenção naquilo que é a exclusividade de funções, que é uma coisa que é agora muito propalada, não é? E a limitação dos mandatos. Já não se falando mesmo até no número de deputados, mas a limitação de mandatos e a acumulação de competência ou de cargos é uma situação que tem que ser dados passos muito
claros. Aliás, o discurso da representante do PSD, que naturalmente penso que também foi concertada com a Direção Nacional do PSD, dá uma nota muito clara para essa necessidade e para esse objetivo. E Portugal tem que caminhar nesse sentido. Para sermos um país moderno, de exemplaridade, temos que caminhar, custa quem custar. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, com meias palavras, porque ele tinha dito previamente que não ia dar recados, lembra-se das declarações deles há uns dias, que não ia dar recados, mas não há dúvida nenhuma que na sua intervenção alertou consciências, e eu acho que isso foi objetivamente um bom discurso, não agradou a toda a gente, aliás, note-se que foi um discurso aplaudido de pé por todas as forças políticas, com exceção dos partidos de esquerda ou de extrema-esquerda, nomeadamente do PC, do Bloco de Esquerda, do PAN e do PEV. Portanto, há claramente ali uma situação, vocês deixem-se destas coisas, dos populismos, de trabalharem para dizer que vou dar 10 gramas de ouros a cada português e depois não o poder dar, isso é populismo. Portanto, vai dizer que vão dar um carro a cada um e depois não poder dar, é populismo. Portanto, Marcelo quis dar esses recados muito objetivos a quem quis enfiar a carapuça. Muito bem. César Oliveira, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos da alteração do Código Penal que pode ter baixado a taxa de ocupação nas cadeias. Vai baixar claramente. Aliás, estima-se já uma baixa de 1.000 presos nas cadeias, que resulta deste novo, da revisão do Código. Tem 4 meses. Que, no fundo, na prática, o que vai acontecer, penas leves ou presos relacionados com casos leves, casos de justiça e de condenação, nomeadamente penas, mas que não são em pessoas que oferecem perigo àquilo que é a vida comum dos portugueses e, portanto, podem estar nas suas residências, podem estar nas suas proximidades, podem conviver com as suas famílias, cumprindo aquilo que é uma pena, por qual foram condenados, mas com vigilância eletrónica, com apresentações permanentes, mas que, de alguma forma, esta revisão do Código Penal vai permitir que, até sob o ponto de vista da dignidade das pessoas, não é? Uma pessoa que cometeu uma falta isolada por esta ou por aquela razão, depois ser misturado com outros prisioneiros de outra índole, de facto, até para a dignidade humana da pessoa humana, do português, do cidadão, acho que esta revisão do Código Penal tem muitas vantagens. Desde logo que, repare, além de que contribui para uma situação que todos sabem, que nós temos mais de 3.000 reclusos em sublotação nas cadeias, com os consequentes malefícios da desregulação, que são as regras para os profissionais da segurança, para as próprias condições dos outros presos. Portanto, além disso, aliás, o objetivo é realmente acabar com a sublotação das cadeias e também para melhor humanização dos serviços. E eu parece-me que isso é uma vantagem, é realmente que está realmente já a conseguir-se combater isso. O facto de também estar em prisão domiciliária. É preso na mesma porque não tem liberdade, mas tem outra dignidade e, se quisermos, até aos próprios presos que estão em prisão domiciliária, dar-lhes a possibilidade de continuarem vivos e atuantes nas suas próprias vidas, nas suas famílias. Portanto, são um universo de 14.000 presos. Se baixarmos aqui um bocado, se não for os 3.000, se for 2.000, já é um bom contributo para que, e nomeadamente, para as despesas na cadeia.
como sabem, isso é uma despesa do Estado muito relevante, aquilo que se prende com a segurança e com o exercício das penas de infração que representam, quer ao nível das estruturas, quer ao nível do pessoal que está adstrito a essas áreas, e é significativo. Além de fazer isso, vai, de alguma forma, melhorar as condições dos presos e das pessoas que guardam os presos. Muito bem. César, passamos agora para a educação. Portugal reduz taxa de abandono escolar e aumenta a de licenciados. Que leitura podemos fazer destes dados? Uma boa leitura, porque, repare, o que acontece, isto já se relaciona um pouco com aquela má nota que há uns anos atrás se deu de que os nossos licenciados estavam todos, não tinham lugares aqui no país e estavam todos aí para o estrangeiro. Eu digo que... Tínhamos aquela ideia de que havia demasiados licenciados. Exatamente, mas o que nós não podemos ver esta questão dos licenciados, temos que vê-los no aumento da formação e temos que os ver numa lógica de um contexto europeu ou até mundial, em alguns casos, do que propriamente numa lógica mais paroquiana do nosso país. Portanto, o jovem chegou já à conclusão que com o ensino médio não compete com os desafios, quer no país, quer lá fora. E aumentou a sua vontade de, se eu não tiver uma licenciatura, eu quase não sou ninguém. Não quer dizer que não haja tanta gente aí que não tem licenciatura e que são personalidades muito fortes e muito válidas, mas nas suas artes, nas suas profissões. E, portanto, os licenciados, porque cada vez os desafios da investigação e da aplicação de mecanismos pela via eletrónica são cada vez mais exigentes, portanto, essas pessoas adquirem aquilo que é a necessidade de se formarem. Portanto, há aqui já 12,6 que baixou já para 12,6, em comparando com 30 e tal que havia em 2006, e por outro lado os licenciados aumentaram realmente de 12,9 em 2002 para 33,5 na atualidade. Ora, isto são boas notícias. Porquê? Porque, de facto, há esta premissa, esta atitude prévia. Os jovens e os menos jovens, não é só os jovens e os menos jovens, têm cada vez mais a necessidade de se reestruturar o seu conhecimento, quer ao nível das profissões que quisessem, quer ao nível dos conhecimentos. Não é em vão que há uma pessoa que fica desempregada e tenta fazer cursos de formação para se atualizar. E essas coisas muitas vezes vão até às licenciaturas, ao ensino superior. E portanto, isto, nós com 12, tal, vamos claramente, e aliás o objetivo para o ano que vem já é de 10,6 e seguramente que Portugal se vai enquadrar naquilo que são já está, acima de muitos outros países, está quase na média europeia, que é... Uma última nota, César, sobre este tema. Bom, e acho que está tudo dito em relação a esta matéria, porque, de facto, é para nos registrar com agrado que o nosso país, que o nosso povo, que os nossos jovens, sobretudo, especialmente nossos jovens, adquiriu a responsabilidade de serem melhores para poderem ser também melhores perante o mundo. Muito bem. Passamos agora ao nosso último tema. Falamos de política internacional e analisamos a visita de Macron aos Estados Unidos. Que leitura e que momentos mais importantes podemos retirar desta visita de Macron aos Estados Unidos? Olha, se a gente fosse assim a ver de repente, diz assim, olha, a plantação de um carvalho francês nos jardins da Casa Branca foi o momento mais importante. E até foi. Até foi porque, quer dizer, não estou a fazer pouco disto, estou a fazer uma constatação. A primeira-dama francesa levou um carvalho francês de um bosque, de uma área de bosque de França, onde morreram
9 mil americanos na Primeira Guerra Mundial, em 1918, e levou de lá desse parque natural, levou como prenda para os Estados Unidos, de homenagem aos americanos que morreram na Primeira Guerra. Portanto, isso não deixa de ser relevante, é a plantação de uma árvore, não deixa de ser relevante. Bom, isto foi claramente a visita de Macron, que, no meu ponto de vista, o Macron é um líder europeu que, pelo país que representa, com relevância, não é propriamente, na minha opinião, que ele ainda tenha assim uma estatura muito forte no contexto dos políticos mundiais ou europeus, mas representa um país, que é a França, que de facto é uma potência, é um país, se não dissermos o primeiro país da Europa a ser o segundo ou terceiro, e que tem relevância naquilo que são as decisões, naquilo que são os fatores de influência externas que pode provocar. E acho que Macron fez bem fazer a visita. Acho que, na minha opinião, também possibilitou a Trump que possa refletir naquilo que têm sido as suas posições radicais. A visita de Macron deu a Trump, ou esperamos, nós temos a expectativa que tenha dado a Trump, uma oportunidade de, não direi inverter, mas corrigir percursos, nomeadamente em relação à questão nuclear. É importante que isso aconteça. E depois está assegurado... praticamente a terminar, está assegurado praticamente que as relações comerciais entre a Europa e os Estados Unidos não vão ter afetação. Portanto, está praticamente assegurado. Trump já o referiu. Portanto, esta visita de charme que fez Macron aos Estados Unidos representa um país forte, acho que foi benéfica para a Europa e para os Estados Unidos, porque dá a Trump a possibilidade dele próprio corrigir. E viu-se que a visita foi amistosa, de proximidade, de charme, e portanto acho que é positivo. Muito bem. Ficou ainda também no ar, relativamente ao presidente francês, a confiança de que os Estados Unidos voltarão atrás na questão das alterações climáticas. Lembrando que não há planeta B. César, muito obrigada desde já pela sua presença. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana também para si. Foi então este mais um Espaço Opinião, hoje com César Oliveira. Eu regresso amanhã.